Muito boa tarde a todos. Me chamo Matheus Morena Navega, sou advogado tributarista. Hoje falamos aqui diretamente da Smart Summit 2025. Tenho a honra de receber hoje aqui o João Pedro Voltz, COO do Grupo St. Joseph International. Queria que, João, por favor, te agradecer pela presença hoje. Queria, antes da gente entrar a fundo no tema, dar um espaço para você falar um pouco sobre a St. Joseph e se apresentar, é claro. Olha, muito obrigado pela introdução, Matheus. Um tremendo prazer estar aqui hoje com você e estar no Smart Summit. Realmente foi uma maravilha poder conhecer todo mundo que parou para nos ver, poder conversar com profissionais tão interessantes, tão legais e conhecer esse mercado do Brasil. Olha, a St. Joseph Group é um grupo internacional de empresas que trabalha em rumos de serviços, tanto serviços jurídicos, serviços contábeis, mas muito mais importante, os serviços oferecidos pela nossa Public Trust Company. Então, somos uma Trust Company, um Public Trust Company em South Dakota, licenciado e auditado pela Divisão de Bancos dos Estados Unidos. E com essa Trust Company a gente opera em custódia, em money transfer, que é aceitar, receber e efetuar pagamentos internacionais, e serviços tradicionais fiduciários, né? E é essa Trust Company que nos traz aqui hoje pelo lançamento de um novo produto, um produto muito interessante, que é a tokenização de ativos. E gostaria até hoje de explorar um pouco com você os benefícios que a tokenização do seu ativo no exterior pode trazer para qualquer investimento que você ou um cliente tenha offshore. Bacana. A gente vive um momento único no Brasil, estamos em meio a uma reforma sobre o consumo, que teve lá também seus impactos sobre os aspectos sucessórios. E a gente acompanha desde 2023 uma mudança em paradigmas legislativos no Brasil, em especial para as entidades offshore, né? Sim. Então, até então, a gente tinha muita procura no escritório por aquele investidor que quer ter uma diversificação, quer ter uma segurança, buscava o caminho de uma entidade controlada no exterior, uma offshore, seja lá nas Bahamas, BVI, Neves ou alguma outra jurisdição favorecida, com a finalidade de basicamente ter diferimento tributário, ou seja, só pagar o imposto de renda quando efetivamente distribuísse esses lucros acumulados para o Brasil, ter uma facilidade com relação à sucessão, troca de titularidade dos ativos e tudo mais, ainda à época, a evitar a tributação do ITD e, sobretudo, privacidade. Tentar fugir um pouco do que seria esse risco Brasil e essas flutuações econômicas e políticas que a gente vive no país. Em 2023, no entanto, a gente teve uma quebra de paradigma, como mencionei, em que até o diferimento, o tratamento dado a essas entidades mudou bastante, né? E acompanhei a St. Joseph, né, vanguardista nessas mudanças, acompanhando de perto ali toda a equipe técnica que vocês, maravilhosa, que tem por trás dessa estrutura, e acabaram desenvolvendo um produto, pelo que eu entendi, para dar os mesmos benefícios que a gente tinha, mesmo após essa mudança legislativa. Faz sentido? É mais ou menos por aí do que a gente está falando aqui hoje? É exatamente isso. No final de 2023, muitos dos nossos clientes, a nossa firma trabalha com dois mercados grandes, Brasil e Argentina, o resto da América Latina também, mas os dois mercados principais nossos é Brasil e Argentina, então 99% da nossa clientela são desses lugares. E realmente 2023 causou um transtorno para o cliente que estava acostumado a ter o seu ativo offshore, né, o seu ativo internacional, diferido através de uso de offshores, onde ele não tinha mais o que fazer. E passamos 3 meses buscando várias soluções, soluções um pouco mais complexas, que chegam a funcionar, mas não eram tão atraentes pela complexidade que tinha contra a simplicidade da empresa, né, da PJ. Não foi até março que a Receita lançou a normativa 2180, e nessa normativa criou esse produto que a gente está trabalhando hoje, né? E essa normativa falou que o ativo digital ou arranjo financeiro para administração de ativo digital e outros ativos teria o tratamento de aplicação em pessoa física. Em outras palavras, se você tem o seu ativo digitalizado, você vai ter um diferimento. E não só um diferimento, mas no momento da liquidação você vai ter uma tributação eficiente favorável de 15%, meramente 15%. Então, esse mundo que o cliente tinha antigamente com a offshore tradicional desapareceu, mas com a tokenização de ativos e essas relações contratuais e digitais, ele consegue ter o mesmo, se não mais, benefícios. Brilhante. O que acho muito bacana do produto é que ele não só busca a facilitação tributária com relação ao diferimento. Afinal de contas, o diferimento, ainda na nova lei, né, na 14754, ele ainda é permitido.
A dificuldade é que agora eu teria que adotar um regime transparente com relação aos meus ativos. E a pergunta é, o TDO, né, esse produto novo, ele me permite ir para o regime opaco? Eu consigo ainda assim manter aquela privacidade que eu tinha antes de 2023? Absolutamente. Então, o que a normativa explica? Eu declaro mesmo é o token. Quando eu declaro mesmo o token e não o que está resguardando o token, especialmente da forma que a gente constituiu o token, que a gente desenhou esse produto, tudo que está garantindo o valor desse token não necessita ser informado em contabilidade, mesmo porque token não tem contabilidade, token não tem intercâmbio, token não é uma PJ, não tem esse registro. Então, a privacidade do cliente e a proteção desse ativo é muito mais forte através desses contratos do que na mesma PJ. Muito interessante. Uma pergunta que fica, João Pedro, é na qualidade de investidor, né? O que me garante que esse arranjo, porque pelo que eu entendi, isso se baseia num arranjo contratual, certo? Sim. O que me garante segurança nessa relação contratual em que eu entrego o meu ativo e em contraprestação eu recebo um token? Olha, 3 coisas principais vão te garantir. Primeiro, a tokenização existe há muito tempo, tokenizadores privados, tokenizadores internacionais. A nossa evolução do mercado de tokenização de ativos surgiu de fazer esse tipo de tokenização através de empresas licenciadas como a nossa. Então, o que está te dando resguardo, em primeiro lugar, é a lei dos Estados Unidos, um país sério, um país de confiança e um lugar onde você tem certeza que é necessário que a gente cumpra com o contrato. A segunda é que a empresa que está fazendo esses contratos, emitindo esses contratos e garantindo esse ativo, é uma empresa que é licenciada pela divisão de bancos e regularmente auditada. Então, a gente tem uma supervisão do próprio governo para fazer esse tipo de atividade que dá para o cliente uma garantia. Em terceiro lugar, não somos uma empresa nova. A gente é uma empresa que tem mais de 3 bi de dólares em custódia hoje, então a gente é um custodiante relativamente grande e trabalhando só com clientes da América Latina e já a empresa em si, por uma década, a nosso serviço de custódia há mais de 5 anos. Então, não somos novatos, não é um desconhecido. Não é uma aventura. Não é uma aventura. A gente teve acesso, né, a revista especializada sobre a compra de uma empresa chamada Advent Prime. Eu queria que você explicasse um pouco, há uma intermediação para que a gente consiga atingir esse produto ou a St. Joseph ela é capaz de fazer isso tudo in-house? A Advent Prime é uma empresa da St. Joseph Trust Company, é uma empresa nossa. A Advent Prime é uma empresa de tecnologia e ela trabalha em parceria com as demais empresas, como a St. Joseph Trust Company, que faz a custódia, para fazer tudo que é a emissão do token. Então, a gente faz o hashing, a criptografia em cima da informação e o registro dessa criptografia dentro da própria blockchain da Ethereum. Então, a gente tem os smart contracts, a gente tem todas as wallets e a gente mantém esses dados seguros dentro da própria Advent Prime. Então, a Advent Prime é o braço tecnológico da St. Joseph. Muito bom, é uma segurança tremenda. De ponta a ponta, eu estou falando com uma pessoa só, no final das contas, né? Sim, senhor. Isso é muito interessante. Uma outra pergunta que é muito comum, João Pedro, se você me permite usar esse espaço, após instituir a TDO, eu fazendo a custódia desse meu ativo, eu continuo podendo exercer algum tipo de controle, por exemplo, na hipótese de eu ter uma conta de investimento no exterior, ainda posso opinar sobre as diretrizes desse investimento? Como é que funciona na prática essa questão? Boa pergunta. Na sua base, a TDO funciona com 4 partes. Certo. Existe o custodiante que vai assumir título do ativo, o cliente, o emissor, que é a Advent Prime, que a gente acabou de mencionar, mas uma figura muito importante que é o próprio advisor do cliente, a pessoa que vai dar controlando e decidindo sobre o ativo. A minha sugestão é que o cliente traga seu advisor, o seu profissional de confiança para englobar nessa posição. Né? Uma posição que já existe na legislação de South Dakota, é respeitada na legislação de South Dakota, e tendo essa pessoa vai garantir que o seu ativo vai, mesmo se indiretamente não controlado por você, ser administrado de uma forma que você aprova. Maravilha. Parece realmente um produto que me traga todos os benefícios que eu tinha antes de 2023. Sim, e mais ainda, porque diferente da PJ tradicional, ele não cabe naquele escopo da OECD de intercâmbio de informações, de precisar a burocracia de registrar contabilidades em uma jurisdição, uma ilha. Ele não cai no inventário desses países, ele não cai nessas questões. Então, hoje, por ser um produto que é reconhecido internacionalmente, mas não muito regulamentado por diversos países e por normativas internacionais, ele te dá uma flexibilidade, uma liberdade e uma burocracia muito leve, comparado com a alternativa. Muito interessante.
O que me chama a atenção também, um ponto que você trouxe, é a questão sucessória, né? A gente tem no Brasil uma grande preocupação com os aspectos sucessórios de patrimônio. Apesar da gente ainda ter uma tributação pequena, se comparado a algumas economias mundiais, há aqui uma burocracia muito grande para se fazer a troca de titularidade desses ativos. Então, offshore também, antes de 2023, era uma opção para as famílias que pretendiam simplificar esse processo de troca de titularidade entre gerações. A TDO ela também pode ser aplicada com esse viés? Olha, eu vou primeiro começar rindo um pouco da sua pergunta, porque é sempre interessante ver advogado brasileiro reclamando sobre 4 a 8% de ITCMD, quando o americano vive a realidade dos 40%, né? É verdade. Mas mesmo assim, eu digo, internacionalmente, a TDO permite que o próprio constituidor, o recipiente do token, o cliente, indique para qual outra pessoa esse ativo pode servir de garantia após a morte dele. Então, você pode já limitar, como um right of survivorship antigamente, a pessoa ou pessoas que vão receber o benefício indireto desse ativo após falecimento, evitando o inventário no exterior. Agora, se vai precisar que esse ativo entre, o token em si, ou o ativo garantindo o token em inventário brasileiro, eu deixo na sua mão, muito competente, que eu não toco nesse tema, e é o próprio advisor do cliente que vai dizer. Sem dúvida. Acredito que por ele estar vinculado de alguma forma ao imposto de renda, né, a gente tem, não se está aqui tentando criar um produto que não seja rastreável, pelo contrário, o que se mantém, na verdade, é a segurança. Se pauta pela segurança, pelo diferimento, pela simplificação de troca de titularidade, mas você continua tendo a obrigação de declarar o imposto de renda. Então, o caminho natural é que, de fato, tenha que fazer a transmissão por inventário, mas a transmissão, vamos dizer assim, jurídica, porque a fática vai ser de forma muito mais facilitada lá fora. Com certeza. Então, diferente do que muitas famílias passam aqui no Brasil, que é justamente não ter o dinheiro para passar pelo processo, acredito que esse instrumento vai simplificar toda essa burocracia, porque afinal de contas você já tem o recurso, você já tem o ativo em mãos, e aí é só realmente pagar o imposto, que 8% continua sendo... Não é tão ruim quanto algumas outras alternativas. Então, realmente é uma estrutura fascinante. Uma outra pergunta que é muito comum, que vem com grande recorrência com relação aos clientes, é se é possível eu aumentar, diminuir a minha posição com relação a esse ativo. Há uma certa preocupação por ter uma noção de que o token seria algo corpóreo, né? A gente ainda tem essas percepções. Ele é algo maleável, eu posso expandir os ativos que estão vinculados a esse token? Como é que funciona isso na prática? Absolutamente, sim. Ele é uma estrutura muito flexível. E como funciona esse contrato? Tem 3 níveis, mas eu vou falar do nível mais importante, que é o TOS. Como é a relação do TOS? Eu estou emitindo um token garantido pelo valor do ativo que eu tenho em custódia, mas esse token, esse ativo, obviamente, vai evoluir, vai mudar de valor durante a sua vida. Você vai poder liquidar a qualquer momento contra o próprio emissor esse token por valores, ou na sua forma inteira, ou em partes. Então, se eu quero liquidar 5% do meu token, que no dia da minha liquidação tem um valor X, eu vou poder fazer. E se eu quero adicionar mais ativos para garantir esse token, crescer o valor desse token, a qualquer momento eu posso fazer. É uma relação direta com o emissor e é uma relação muito flexível nesse aspecto. É interessante esse ponto da liquidação parcial, né? Porque pela legislação brasileira também, a partir de 2023, uma das grandes preocupações foi a variação cambial. Sim. Então, há essa preocupação das entidades controladas estarem submetidas em algum momento à tributação pela variação cambial. E a TDO, aparentemente, ela foge um pouco dessa dinâmica da tributação anual, né? E acaba que, nessa modalidade de liquidação parcial, talvez a única preocupação que o cliente tem é um eventual ganho de capital, mas ainda assim, quando da realização? Quando a realização então, é 15%. Realmente e é importante um ponto aí que você falou de entidades controladas. A TDO escapa muito desse conceito da entidade controlada, porque a TDO não é uma entidade, não é uma empresa. Ele é uma relação contratual entre partes. Né? Então, a gente está usando a lei contratual internacional para cumprir algo muito similar ao que a PJ fazia, mas não é uma PJ. Eu acho que isso também é um outro ponto. Não é uma PJ, mas pode ser uma PJ? Eu posso ter uma estrutura vinculada a esse token? O que dá garantia, o ativo que dá garantia ao token, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa jurídica com conta administrada, pode ser um imóvel diretamente. Um dos primeiros tokens que a gente tokenizou foram direitos contratuais de receber contra o empréstimo. Então, qualquer coisa pode ser tokenizado e pode dar garantia a esse token. Mas o token em si que eu estou declarando não é a pessoa jurídica, não é a imóvel, não é o que dá garantia a isso. Brilhante. Ao que parece, essa ferramenta ela te traz uma capacidade de, para a legislação brasileira, ter o tratamento inerente a um token
ir para a legislação americana, por exemplo, ter uma facilitação com relação à compliance, abertura de banco, Sim. me parece algo já conhecido. Exato, são estruturas que, como eu falei, a gente está fazendo a custódia através da Trust Company, que está licenciada, e desde o começo dos Estados Unidos existia essa estrutura de Trust Company. Eles faziam o quê? Custódia, faziam serviços fiduciários, relações fiduciárias e transferência de patrimônio como dinheiro. Então, é a mesma relação, só que agora digital. Completamente brilhante, João Pedro. Uma dúvida também, na verdade não uma dúvida, né, mas acredito que eu queria que você explicasse um pouco sobre o porquê a São Joseph, qual o diferencial nesse mercado de tokenização de ativos, né? Me parece que a gente conta aqui não só como empresa, que tem uma história por trás, que há uma licença bancária. Eu queria que você explorasse um pouco sobre isso, por favor. O porquê da St. Joseph? Yeah. Eu acho que esse produto que a gente está lançando é completamente inovador. Então, por que fazer a tokenização através da St. Joseph? Não existe nenhuma outra empresa que eu conheça licenciada para fazer essa tokenização de ativos. Então, aí está uma razão. Segundo, a St. Joseph é uma empresa já está existente há mais de 10 anos, muito séria, e trabalhando nessas inovações de mercado. Sempre através de licenças, sempre em parcerias com outros profissionais como você, mas pela nossa reputação, pela nossa seriedade e por nossa inovação. Magnífico. Bom, por toda essa conversa que a gente teve, já encaminhando para a nossa conclusão, me parece então um produto originado na segurança legislativa brasileira, afinal de contas ele foi criado a partir de uma regulamentação realizada pela Receita Federal à luz da nova legislação sobre os offshore, que te permite ter o diferimento tributário do imposto de renda, ou seja, você só pagaria o imposto quando da realização desse ativo, te traz a privacidade sobre os ativos que estão sendo tokenizados. Sim. Afinal de contas, para o governo federal você só tem a obrigação de declarar o token em si e não o que está por trás dele. Você tem a facilidade de sucessão com relação à troca de titularidade e ainda há essa questão toda relacionada à tributação ou não pelo ITD, que pode ser que mude em algum momento, mas por hora também aparentemente está fora do campo de incidência do ITD. Sim. Então, me parece, e por trás disso tudo, né, somado a todos esses benefícios, ter a segurança de que isso está sendo feito por intermédio de uma custódia de uma instituição que tem total credibilidade no mercado. Queria então deixar um espaço para você dar umas considerações finais ou trazer algum outro ponto e te agradecer também pela presença aqui hoje e compartilhar com a gente esse produto que eu tenho certeza que será um diferencial nos planejamentos sucessórios de proteção patrimonial de todos aí pelo futuro. Eu que agradeço e eu vou deixar uma última palavra aqui antes da gente finalizar, que é, está estimado que em 2030, 10% do mercado mundial vai estar tokenizado. Essa questão da tokenização é uma evolução de como a pessoa possui ativos em geral, e nós estamos na inovação e na frente de como isso será feito da forma prática. Brilhante. Então eu convido todo mundo que está vendo esse podcast, eu convido todos os parceiros que trabalham tanto com você, Matheus, e com todos os outros parceiros nossos aqui no Brasil a explorarem esse produto para seus clientes. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Obrigado você. Prazer.